O CEO do hospital correu para salvar uma paciente em estado crítico. Quando entrou na sala de parto, congelou ao vê-la. Era a mulher que ele havia amado no passado, agora trazendo ao mundo uma criança. O choque foi tão grande que ninguém poderia imaginar o que ele faria a seguir. A chuva martelava contra as janelas do Hospital São Vicente com uma intensidade que parecia ecoar o ritmo acelerado do coração de Gabriel Mendes. Era uma terça-feira de julho, e o inverno paulistano mostrava sua face mais cruel, com ventos gelados que cortavam a pele de quem se aventurava pelas ruas desertas da Zona Sul. Gabriel ajustou o jaleco branco enquanto caminhava pelos corredores do 12º andar, seus passos ecoando no silêncio que antecede a madrugada. Aos 35 anos, ele havia construído uma reputação sólida, como um dos melhores cirurgiões cardíacos do país, e há 3 anos ocupava o cargo de CEO do hospital que agora conhecia como a palma de sua mão. Cada corredor, cada sala, cada equipamento, tudo fazia parte de um universo que ele dominava com precisão cirúrgica. O celular vibrou no bolso, interrompendo seus pensamentos sobre a cirurgia complexa que realizaria na manhã seguinte. Era Helena, sua assistente, com aquela voz sempre controlada que ele havia aprendido a decifrar ao longo dos anos. Dr. Gabriel, temos uma emergência obstétrica chegando. A paciente está com 32 semanas, quadro de pré-eclâmpsia severa e possível descolamento de placenta. O Dr. Rodrigues está em cirurgia e não pode atender. Gabriel parou diante da janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Lá embaixo, São Paulo brilhava sob a chuva, suas luzes se espalhando como constelações terrestres. Ele respirou fundo, sentindo o peso familiar da responsabilidade. Quanto tempo para a chegada? Perguntou, já mudando a direção em seus passos. 5 minutos, senhor. A ambulância está entrando na Marginal Pinheiros agora. Chame toda a equipe obstétrica disponível. Vou descer para a emergência. Gabriel desligou o telefone e acelerou o passo. Não era comum ele atender emergências obstétricas. Sua especialidade era o coração. Mas em noites como essa, quando a tempestade trazia mais pacientes do que médicos disponíveis, hierarquias se tornavam luxos que o hospital não podia se dar. O elevador desceu em silêncio, e Gabriel aproveitou aqueles poucos segundos para se preparar mentalmente. Revisou mentalmente os protocolos para pré-eclâmpsia, os procedimentos de emergência, as possíveis complicações. Era assim que funcionava sua mente. Metodical, precisa, sempre alguns passos à frente dos problemas. As portas se abriram no térreo, revelando a efervescência controlada da emergência. Enfermeiros corriam de um lado para outro, monitores apitavam em ritmos diferentes, e o cheiro característico de hospital, uma mistura de desinfetante e esperança, preenchia o ar. Gabriel caminhou direto para a entrada da ambulância, onde já podia ouvir as sirenes se aproximando. Doutor. Gabriel. A voz da enfermeira-chefe Carla cortou o ruído ambiente. A paciente está chegando. 28 anos primigesta, quadro se agravou nas últimas 2 horas. Ele assentiu, colocando as luvas cirúrgicas enquanto as portas automáticas se abriam para receber a ambulância. A tempestade entrou junto com os paramédicos, trazendo rajadas de vento frio e gotas de chuva que se misturavam ao suor de uma corrida contra o tempo. O que temos? Gabriel perguntou ao paramédico, enquanto ajudava a transferir a paciente da maca da ambulância para a do hospital. Pressão 180 por 120, reflexos hiperativos, edema generalizado. Ela perdeu a consciência 2 vezes durante o trajeto, mas está estável agora. Gabriel baixou os olhos para a paciente e sentiu o mundo parar por um segundo que pareceu eterno. Mesmo com o rosto inchado e os cabelos grudados no suor, mesmo com a palidez doentia que a condição havia lhe imposto, ele a reconheceu imediatamente. Mariana Santos, agora certamente com outro sobrenome. A mulher que havia sido o centro do seu universo 10 anos atrás. A mulher que ele havia deixado partir quando decidiu aceitar a bolsa de estudos em Harvard. A mulher cujo sorriso ainda visitava seus sonhos nas noites mais solitárias. Que agora ela estava ali, vulnerável e precisando dele de uma forma que jamais havia imaginado. Gabriel sentiu suas mãos tremerem por uma fração de segundo antes de recuperar o controle profissional que o definia. Mariana estava inconsciente.
sua respiração irregular entrecortada por pequenos gemidos de dor. O monitor cardíaco mostrava uma frequência preocupante, tanto dela quanto do bebê. "Sala 3, agora!" ordenou, empurrando a maca pelos corredores enquanto sua mente lutava entre o médico experiente e o homem que um dia amou aquela mulher mais do que a própria vida. A equipe se movimentou com a precisão de uma sinfonia bem ensaiada. Enfermeiros conectaram monitores, uma residente verificou os sinais vitais e Carla preparou os medicamentos de emergência. Gabriel forçou-se a enxergar apenas uma paciente. Não Mariana, não seu passado, apenas uma vida que precisava ser salva. "Pressão arterial?" perguntou, verificando as pupilas dela com uma pequena lanterna. 185 por 125 e subindo, doutor." Gabriel fechou os olhos por um segundo. Pré-eclâmpsia severa, possivelmente evoluindo para eclâmpsia. O bebê estava em sofrimento. E Mariana poderia ter convulsões a qualquer momento. Sulfato de magnésio, 2 gramas endovenoso. Preparem para a cesariana de emergência, caso a pressão não estabilize nos próximos 10 minutos. Enquanto a equipe executava suas ordens, Gabriel se permitiu observar o rosto de Mariana. 10 anos haviam passado desde a última vez que a viu, na porta do aeroporto de Guarulhos, quando ele partiu para Boston, levando apenas uma mala e o coração partido em pedaços. Ela estava mais madura agora, com pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de sorrisos e preocupações acumuladas ao longo dos anos. No dedo anelar, uma aliança simples de ouro brilhava sob as luzes fortes da emergência. Claro que ela havia se casado. Claro que havia seguido em frente. Ele sempre soube que isso aconteceria. Mas ver a prova física ainda doía de uma forma que não esperava. "Dr. Gabriel?" A voz de Carla o trouxe de volta ao presente. "Ela está acordando." Os olhos de Mariana se abriram lentamente, confusos e assustados. Ela piscou várias vezes, tentando focar a visão. E quando seus olhos encontraram os de Gabriel, a expressão de surpresa foi instantânea e devastadora. "Gabriel?" Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Você está aqui?" Ele se aproximou da cabeceira da maca, mantendo a postura profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. "Oi, Mari. Eu sou o médico de plantão. Você está no Hospital São Vicente. Está segura." Mariana tentou se sentar, mas uma contração forte a fez gemer e levar a mão à barriga. Gabriel instintivamente segurou sua mão e por um momento foram apenas 2 seres humanos conectados pela dor e pelo medo. "Meu bebê." Ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. "Gabriel, por favor, salve meu bebê." A súplica na voz dela quebrou algo dentro do peito de Gabriel. Ele apertou a mão dela, esquecendo por um momento todos os protocolos e distanciamentos profissionais. "Vamos cuidar de vocês dois, prometo." Uma nova contração veio mais forte e os monitores começaram a apitar de forma mais urgente. Gabriel olhou para os números e sentiu um frio na espinha. A pressão arterial de Mariana havia disparado ainda mais e a frequência cardíaca do bebê estava caindo perigosamente. "Carla, chame o centro cirúrgico. Vamos fazer a cesariana agora." "Gabriel?" Mariana agarrou o braço dele com uma força que ele não sabia que ela ainda possuía. "Se você tiver que escolher, salve meu bebê, por favor." Ele olhou nos olhos dela, aqueles mesmos olhos castanhos que havia memorizado em tantas manhãs preguiçosas de domingo, quando eram jovens e acreditavam que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Agora, eles brilhavam com uma determinação maternal que era nova, mas que ele respeitava profundamente. "Não vou ter que escolher," ele disse com uma convicção que vinha de algum lugar profundo da alma. "Vocês duas vão ficar bem." Enquanto a equipe preparava Mariana para a cirurgia, Gabriel saiu da sala por um momento para recuperar o fôlego. Encostou-se na parede do corredor, sentindo o peso de 10 anos de ausência desabando sobre seus ombros. Lá fora, a tempestade continuava, mas agora ele sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando, dentro do seu próprio coração. O centro cirúrgico do Hospital São Vicente era um santuário de precisão e silêncio concentrado. Gabriel lavou as mãos com movimentos automáticos, cada gesto uma oração silenciosa, enquanto observava através do vidro Mariana bem preparada pela equipe de anestesia. Dr. Paula Mendonça, a melhor obstetra do hospital,
Havia chegado em tempo recorde, ainda com gotas de chuva nos cabelos. Gabriel, preciso que você se afaste desta cirurgia, disse Paula em voz baixa, aproximando-se dele na antessala. Sei que você é o CEO, mas é óbvio que vocês têm história. Não é ético. Gabriel parou de esfregar as mãos, a água quente escorrendo entre seus dedos. Paula estava certa, ele sabia disso. Mas a súplica nos olhos de Mariana ainda ecoava em sua mente, e algo primitivo dentro dele se recusava a deixá-la nas mãos de outra pessoa, mesmo sendo Paula uma profissional excepcional. Ela me pediu para cuidar dela, respondeu secando as mãos com movimentos precisos, e você sabe que sou um dos melhores com casos cardiovasculares complicados. Se ela entrar em choque ou tivermos complicações cardíacas, Paula suspirou, reconhecendo a lógica, mesmo não gostando da situação. Está bem, mas você fica como assistente. Eu conduzo. Gabriel assentiu, sabendo que era o máximo que conseguiria. Eles entraram juntos na sala cirúrgica, onde Mariana já estava sob efeito da raquianestesia, consciente, mas entorpecida da cintura para baixo. Seus olhos procuraram Gabriel imediatamente. Está tudo bem, ele disse suavemente, posicionando-se ao lado da cabeça dela. Dr. Paula vai fazer a cirurgia. Ela é excepcional. Você vai ficar? Perguntou Mariana, sua voz levemente arrastada pela medicação. Não vou sair daqui. Paula já havia começado a incisão, seus movimentos seguros e deliberados. Gabriel acompanhava cada etapa, monitorando os sinais vitais de Mariana com uma atenção que ia além do profissional. Ele conhecia aquele corpo, não intimamente, não mais, mas conhecia os pequenos sinais que ela dava quando estava com medo. A forma como mordia o lábio inferior, como seus olhos se arregalavam ligeiramente. Conversa comigo, pediu ela, claramente tentando se distrair da pressão e dos ruídos da cirurgia. Gabriel hesitou. O que se diz para alguém que você amou profundamente, que você deixou partir, e que agora carrega o filho de outro homem? Como você preenche um abismo de 10 anos em algumas frases? Você trabalha com o que agora? Perguntou, mantendo a voz calma, enquanto verificava os monitores. Arquitetura, ela respondeu, tentando sorrir. Lembra que eu sempre desenhava casas imaginárias nos guardanapos dos bares onde íamos? Gabriel sorriu genuinamente, pela primeira vez em semanas. Lembro. Sempre com jardins enormes e varandas que davam para o pôr do sol. Ainda faço isso, ela sussurrou. Ricardo sempre reclama que gasto uma fortuna em guardanapos. Ricardo. O nome do marido dela atingiu Gabriel como um soco no estômago, mas ele manteve a expressão neutra. Ele não pôde vir. Está viajando a trabalho. Em Recife. Mariana fechou os olhos por um momento. Eu tentei ligar, mas consegui visualizar o bebê. Interrompeu Paula, sua voz profissional mais reconfortante. É uma menina e ela está bem posicionada. Mais alguns minutos. Mariana começou a chorar, lágrimas silenciosas que escorriam pelas têmporas. Gabriel, sem pensar, passou a mão pelos cabelos dela, um gesto que havia feito milhares de vezes no passado. Ei, está tudo correndo bem, murmurou. Sua filha vai nascer perfeita. Não sei se vou ser uma boa mãe, ela confessou, as palavras saindo atropeladas. Não sei se estou preparada. E se eu não conseguir amá-la como ela merece? Gabriel parou o movimento da mão, surpreso pela vulnerabilidade crua na voz dela. A Mariana que ele conhecera era confiante, determinada, capaz de enfrentar qualquer desafio de cabeça erguida. Vê-la assim, frágil e cheia de dúvidas, despertou nele um instinto protetor que pensava ter enterrado anos atrás. Você vai ser uma mãe extraordinária, disse com convicção absoluta. Sempre soube cuidar de tudo e de todos ao seu redor. Lembra quando você adotou aquele gato ferido que encontramos na chuva? Mariana riu baixinho, mesmo com as lágrimas. Romeu, ele viveu 15 anos. 15 anos de amor incondicional, porque você não desistiu dele quando todos disseram que era perda de tempo. Aqui vem nossa pequena guerreira, anunciou Paula. O primeiro choro do bebê preencheu a sala cirúrgica e Gabriel sentiu algo se mover no peito. Uma mistura de alívio profissional e uma estranha melancolia pessoal. Mariana soluçou de emoção, tentando se levantar para ver a filha. Ela está bem? Está respirando direito? Perfeitamente saudável, confirmou Paula, erguendo a pequena para que Mariana pudesse ver. 2,5 kg, choro forte,
reflexos excelentes. Gabriel observou a cena. Mãe e filha se vendo pela primeira vez, e se sentiu simultaneamente feliz por Mariana e dolorosamente consciente de que estava presenciando um momento que pertencia a ela e ao marido ausente. Ele era apenas um espectador em uma vida que poderia ter sido diferente se ele tivesse feito outras escolhas 10 anos atrás. A UTI neonatal do Hospital São Vicente era um mundo à parte, onde o tempo parecia suspenso entre o milagre e a fragilidade da vida. Gabriel caminhava entre as incubadoras, verificando os pequenos pacientes que haviam se tornado sua responsabilidade indireta, mas seus olhos sempre retornavam à incubadora do canto direito, onde a filha de Mariana dormia tranquila. 2 horas haviam se passado desde o parto. Mariana estava estável no quarto, descansando sob efeito de analgésicos, e Gabriel havia insistido para que a bebê ficasse na UTI neonatal por precaução. Bebês de 32 semanas, mesmo saudáveis, precisavam de monitoramento constante. Ela é linda, não é? A voz suave da enfermeira Júlia o tirou dos pensamentos. Júlia trabalhava na neonatal há 15 anos e tinha um instinto quase maternal com todos os bebês que passavam por ali. Gabriel respondeu, observando os pequenos punhos cerrados da menina. Forte também. Nasceu chorando como se estivesse reclamando da pressa. Júlia riu baixinho. As meninas sempre são mais determinadas. Esta aqui já está tentando puxar os sensores. Ela ajustou delicadamente os equipamentos de monitoramento. A mãe quer vê-la. Mariana ainda está se recuperando da anestesia, mas logo ela vai querer descer. Mariana? Júlia ergueu uma sobrancelha curiosiva. Nome bonito. Ela é sua... Tess? Gabriel respondeu antes que pudesse filtrar a palavra. Ex-noiva? Há muito tempo. Júlia assentiu com compreensão, sem fazer perguntas. Ela havia visto o suficiente na vida para saber que alguns silêncios dizem mais que palavras. Gabriel saiu da UTI neonatal e caminhou pelos corredores até o quarto de Mariana no 5º andar. A chuva havia diminuído, mas ainda tamboritava suavemente contra as janelas. Ele parou diante da porta entreaberta, observando-a por um momento. Mariana estava acordada, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Mesmo pálida e cansada, havia uma serenidade nova em seu rosto, a serenidade de uma mulher que havia acabado de se tornar mãe. Pode entrar, ela disse sem virar a cabeça. Sei que você está aí. Sempre soube quando você estava por perto. Gabriel entrou no quarto, as mãos no bolso do jaleco. Como está se sentindo? Dolorida, mas bem. E ansiosa para ver minha filha. Ela finalmente se virou para ele. Obrigada, Gabriel. Por tudo. Fiz o que qualquer médico faria. Não. Mariana balançou a cabeça levemente. Você fez muito mais que isso. Vi em seus olhos durante a cirurgia. Você cuidou de mim como antes. O silêncio se instalou entre eles, carregado de 10 anos de palavras não ditas. Gabriel se aproximou da cadeira ao lado da cama, mas não se sentou. Como você vai chamá-la? Perguntou, mudando de assunto. Helena. Mariana respondeu com um sorriso pequeno. Por causa da minha avó. Você se lembra dela? Gabriel sorriu genuinamente. Dona Helena, que fazia o melhor brigadeiro de São Paulo e insistia que eu estava magro demais. Ela sempre perguntava por você, sabe? Mesmo depois que terminamos. Ela dizia que você tinha olhos de médico, que nasceu para salvar vidas. Dona Helena era sábia. Era. Mariana ajeitou-se na cama com certa dificuldade. Gabriel, eu preciso perguntar uma coisa e quero uma resposta honesta. Ele finalmente se sentou na cadeira, preparando-se para qualquer coisa. Pode perguntar. Você se arrependeu de ter ido embora, de ter escolhido a carreira ao invés de nós? Gabriel terminou a pergunta que ela não conseguiu fazer. Mariana assentiu, os olhos fixos nele. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu me arrependeu de como terminamos, de não ter conversado mais, de não ter tentado encontrar uma terceira opção. Mas me arrepender de ter me tornado médico? Não. Especialmente não hoje, quando pude ajudar você. Isso não responde minha pergunta. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que Mariana reconheceu imediatamente como seu sinal de nervosismo. Todos os dias, ele disse simplesmente.
Me arrependo todos os dias de não ter lutado mais por nós. Mariana fechou os olhos, como se as palavras dele fossem fisicamente dolorosas. Gabriel, mas você seguiu em frente. Construiu uma vida, uma família. Ricardo é um homem sortudo. É complicado, ela murmurou. Como assim? Mariana abriu os olhos, mas desviou o olhar para a janela. O casamento não é como eu imaginava que seria. Ricardo é um bom homem, mas... Mas? Ele não me conhece como você me conhecia. Não vê as partes de mim que importam. Para ele, eu sou a esposa perfeita que mantém a casa arrumada e não faz muitas perguntas sobre as viagens de negócios. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque alguém não valorizava Mariana como ela merecia, e tristeza porque ele havia aberto mão da chance de ser quem a valorizava. Mariana, você não pode... Não posso o quê? Admitir que me casei com a pessoa errada? Que toda vez que olho no espelho me pergunto quem é aquela mulher. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Quando descobri que estava grávida, a primeira pessoa em quem pensei não foi no meu marido, foi em você. Em como você ficaria feliz, em como você pegaria a ultrassom e ficaria olhando por horas, planejando o futuro do bebê. Gabriel se levantou abruptamente, a revelação atingindo-o como um raio. Mariana, você não pode me dizer isso. Não agora. Por quê? Porque é tarde demais? Porque eu escolhi a segurança ao invés do amor? Porque você está casada? Porque sua filha precisa de uma família estável? Porque nós já tivemos nossa chance e você escolheu Boston. Ela terminou, a mágoa antiga ressurgindo na voz. Gabriel parou na porta, de costas para ela. E você não veio comigo. Você nunca me pediu. Gabriel permaneceu de costas para Mariana por um longo momento, as palavras dela ecoando no silêncio do quarto. A chuva havia parado completamente, e os primeiros raios de sol da manhã começavam a filtrar através das nuvens, criando um jogo de luz e sombra nas paredes brancas. Você tem razão, ele disse finalmente, ainda sem se virar. Eu nunca pedi. Assumi que você não iria querer deixar tudo para trás. Você assumiu errado. Gabriel se virou lentamente, encontrando os olhos vermelhos de Mariana. Você teria vindo? Mesmo sem saber se eu conseguiria a residência, sem garantia nenhuma? Em um segundo. A resposta veio sem hesitação. Eu teria ido para qualquer lugar com você, Gabriel. Para o fim do mundo, se fosse preciso. As palavras atingiram Gabriel como um soco no peito. 10 anos de IC desabaram sobre ele de uma vez. 10 anos imaginando cenários diferentes, construindo uma carreira brilhante sobre as ruínas do que poderia ter sido o maior amor da sua vida. Mari, ele começou, mas foi interrompido pela entrada súbita de uma enfermeira. Desculpe interromper, Dr. Gabriel, mas a pequena Helena está acordada e chorando muito. Acredito que seja fome. Mariana tentou se levantar imediatamente. Posso vê-la? Posso amamentar? Claro, mas vamos com calma. Você passou por uma cirurgia há poucas horas. Gabriel havia voltado ao modo profissional, mas Mariana notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando ele ajudou a colocá-la na cadeira de rodas. O trajeto até a UTI neonatal foi feito em silêncio, mas um silêncio diferente, carregado de revelações que ainda precisavam ser processadas. Gabriel empurrou a cadeira pelos corredores que conhecia de cor, consciente de cada movimento de Mariana, de cada suspiro ansioso. Quando chegaram à UTI, Helena estava realmente chorando, um choro forte e determinado que fez Mariana rir através das lágrimas. Ela tem personalidade, comentou Júlia, preparando tudo para o primeiro momento de amamentação. Acordou há 10 minutos e já está exigindo atenção. Mariana estendeu os braços para receber a filha, e Gabriel observou o momento em que mãe e bebê se encontraram verdadeiramente pela primeira vez. Helena parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse o cheiro e o calor da mãe. Oi, minha pequena, Mariana sussurrou, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Mamãe está aqui. Gabriel se afastou discretamente, dando espaço para aquele momento íntimo, mas Mariana o chamou de volta com um olhar. Ela é perfeita, disse acomodando Helena para amamentar. Olha os dedinhos dela, Gabriel, são tão pequenos. Ele se aproximou, permitindo-se observar de perto a pequena Helena. Ela era realmente linda, cabelos escuros e esparsos, pele rosada,
Aqueles olhos curiosos dos recém-nascidos que parecem conter toda a sabedoria do mundo. Ela tem seus olhos, comentou Gabriel sem pensar. E a teimosia também, pelo jeito. Mariana sorriu, passando o dedo delicadamente pela bochecha da filha. Gabriel, eu quero que você seja o pediatra dela. Mari, eu não sou pediatra, sou cirurgião cardíaco. Mas você é o CEO. Pode escolher os melhores profissionais para ela, pode acompanhar de perto. Mariana o olhou com súplica. Por favor, eu confio em você mais do que em qualquer outro médico. Gabriel hesitou. Profissionalmente fazia sentido. Ele realmente poderia garantir que Helena tivesse os melhores cuidados. Pessoalmente era uma forma de permanecer na vida delas, de não se despedir novamente. Está bem, ele concordou. Vou coordenar toda a equipe dela. Naquele momento, o celular de Mariana tocou na mesa ao lado. O nome Ricardo piscava na tela. Gabriel sentiu o estômago apertar. É o meu marido, Mariana disse, olhando para o telefone com uma expressão complexa. Ele deve ter visto minhas mensagens. Quer que eu atenda? Ofereceu Gabriel, embora a ideia de falar com Ricardo fizesse seu peito apertar. Não, eu atendo. Mariana passou Helena para Júlia com cuidado e pegou o telefone. Oi, Ricardo. Gabriel não conseguiu evitar ouvir a conversa, mesmo tentando se concentrar em verificar os equipamentos de monitoramento de Helena. Sim, ela já nasceu. Uma menina. Helena, não, ainda não consegui mandar foto. Aconteceu tudo muito rápido. Você vem quando? A pausa foi longa, e Gabriel viu o rosto de Mariana se transformar lentamente. Como assim? Não pode cancelar a reunião? Ricardo, sua filha acabou de nascer. Eu sei que é importante, mas... Está bem. Está bem. Tchau. Mariana desligou o telefone e ficou olhando para a tela por um momento, como se não acreditasse no que havia acabado de ouvir. Ele não vem? Perguntou Gabriel, embora já soubesse a resposta. Tem uma reunião importante amanhã. Diz que vai tentar chegar até o fim de semana. A voz de Mariana era neutra, mas Gabriel conhecia aquela neutralidade. Era a mesma que ela usava quando estava profundamente magoada e tentava não demonstrar. Mari, está tudo bem, ela disse rapidamente, pegando Helena de volta no colo. Estou acostumada. O trabalho sempre vem primeiro para ele. Gabriel sentiu uma raiva crescendo no peito. Como um homem podia não deixar tudo para estar ao lado da esposa e da filha recém-nascida? Como ele podia priorizar uma reunião de negócios em um momento como esse? Não está tudo bem, ele disse suavemente. E você não deveria estar acostumada com isso. Mariana o olhou. E por um momento Gabriel viu a garota de 25 anos que ele havia deixado no aeroporto. Vulnerável, ferida, tentando ser forte demais para seu próprio bem. Gabriel, não. Não o quê? Não faça isso parecer que Ricardo é o vilão. Ele é um bom homem, é apenas distante, focado na carreira. Como eu era, Gabriel completou, entendendo a comparação implícita. Não, você nunca foi assim. Você era dedicado, mas nunca me fez sentir que eu era menos importante. Mariana beijou a cabeça de Helena. Você nunca perderia o nascimento do nosso filho por uma reunião. A última frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significado. Gabriel se aproximou da cadeira onde Mariana estava sentada. Mari, sobre o que conversamos antes... Esqueça, ela disse rapidamente. Eu estava emotiva, vulnerável. Não deveria ter dito aquelas coisas. Mas você disse... E eu preciso que você saiba que... Dr. Gabriel... Júlia se aproximou discretamente. Desculpe interromper, mas tem uma ligação urgente para o senhor. Emergência cardíaca chegando. Gabriel olhou para Mariana, que fez um gesto para que ele fosse. Vá, ela disse. Sua vida está te chamando. Ele hesitou, sabendo que se saísse agora, talvez não conseguissem terminar aquela conversa. Talvez Mariana voltasse atrás em suas revelações. Talvez construísse novamente as paredes que havia derrubado naquela manhã. Nós vamos conversar, ele disse firme. Isso não acabou. Mas Gabriel passou o resto da manhã imerso em uma cirurgia cardíaca complexa. Um homem de 60 anos havia chegado com infarto agudo e precisou de uma ponte de safena de emergência. Normalmente, ele conseguia se desconectar completamente do mundo exterior durante as cirurgias, mas desta vez, sua mente voltava constantemente para Mariana e Helena. Quando finalmente saiu do centro cirúrgico, já era meio-dia, e o hospital havia retomado seu ritmo normal.
Ele subiu direto para a UTI neonatal, mas encontrou a incubadora de Helena vazia. Por um momento, seu coração disparou, até que Júlia explicou que mãe e bebê haviam sido transferidas para um quarto comum, sinal de que tudo estava correndo bem. Gabriel encontrou Mariana no quarto, sentada na poltrona ao lado da cama com Helena no colo. Ela havia tomado banho e estava usando uma camisola hospitalar limpa, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. A cena era tão naturalmente maternal que Gabriel parou na porta, simplesmente observando. Como foi a cirurgia? Perguntou Mariana sem levantar os olhos da filha. Bem, o paciente está estável. Gabriel entrou no quarto, notando que havia uma mala pequena ao lado da cama. Alguém trouxe suas coisas? Minha vizinha, Dona Carmen. Ela tem chave do apartamento. Mariana finalmente o olhou. Ricardo ligou de novo. Vai conseguir chegar só domingo. Gabriel sentou na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. Como você está lidando com isso? Sinceramente, estou aliviada. A confissão saiu baixa, quase um sussurro. Sei que deveria estar chateada, mas estou aliviada por ter estes primeiros dias só nós duas. Sem precisar fingir que está tudo bem, sem precisar ser a esposa perfeita. Mari, você quer segurá-la? Mariana interrompeu, estendendo Helena em sua direção. Gabriel hesitou. Segurar a filha de Mariana, o bebê que ela havia concebido com outro homem, parecia cruzar uma linha invisível. Mas o olhar dela era tão vulnerável, tão esperançoso, que ele não conseguiu recusar. Helena era surpreendentemente leve em seus braços, mas sólida, real. Ela abriu os olhinhos e pareceu focalizá-lo por um momento, e Gabriel sentiu algo se mover no peito. Uma ternura que não esperava, uma conexão inexplicável. Ela gosta de você, comentou Mariana, observando a interação. Não chorou nem fez cara feia. Geralmente ela é mais seletiva com estranhos. Talvez reconheça minha voz da cirurgia, Gabriel disse, ajeitando Helena nos braços com cuidado. Conversei com ela enquanto você estava sob anestesia. O que você disse? Gabriel corou ligeiramente. Que ela tinha que se comportar, que a mãe dela era a pessoa mais forte que eu conhecia e que ela havia herdado essa força. Mariana se acomodou melhor na poltrona, uma expressão suave no rosto. Você sempre foi bom com palavras quando importava. E péssimo quando importava ainda mais, Gabriel admitiu, olhando para Helena. Mari, sobre aquela noite no aeroporto... Gabriel, não precisamos. Precisamos sim. Ele finalmente a olhou. Você disse que eu nunca pedi para você vir comigo. A verdade é que eu queria pedir. Todos os dias, durante semanas antes da viagem, eu ensaiava como ia fazer o pedido. Mariana ficou em silêncio, esperando. Mas eu tinha medo, continuou Gabriel. Medo de que você dissesse sim por amor e depois se arrependesse. Medo de tirar você da sua família, dos seus planos, da sua vida. Então, eu convenci a mim mesmo de que seria mais fácil para os dois se fizéssemos um corte limpo. Mais fácil para quem? Perguntou Mariana com uma pontada de mágoa na voz. Para mim, ele admitiu. Foi mais fácil para mim acreditar que você ficaria bem sem mim do que enfrentar a possibilidade de você se sacrificar e depois me culpar por isso. Helena fez um pequeno ruído, como se estivesse ouvindo a conversa, e Gabriel automaticamente começou a balançá-la suavemente. Você sabe o que é mais irônico nisso tudo? Disse Mariana. Eu acabei me sacrificando mesmo assim. Me casei com Ricardo porque ele representava segurança e estabilidade. Tudo que você não podia me oferecer naquele momento. Mas nunca me senti realizada, nunca me senti completa. Gabriel sentiu o peito apertar. Mari, e agora você está aqui 10 anos depois, segurando minha filha como se fosse natural, me fazendo lembrar de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não é justo, Gabriel. Não é justo aparecer na minha vida justamente quando ela está mais complicada. Gabriel se levantou cuidadosamente, ainda com Helena nos braços, e se aproximou de Mariana. Com a mão livre, enxugou as lágrimas do rosto dela. Eu sei que não é justo. Eu sei que chegou tarde demais, mas eu não consigo fingir que não sinto nada quando olho para você. O que você sente? Perguntou ela, olhando diretamente nos olhos dele. Gabriel respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria tudo entre eles. Sinto que os últimos 10 anos foram um desvio.
Sinto que, independentemente de todo o sucesso profissional, toda a carreira que construí, eu nunca parei de amar você. E ver você assim, vulnerável e forte ao mesmo tempo, me faz perceber que alguns sentimentos não morrem. Apenas ficam adormecidos, esperando o momento certo para acordar. Mariana fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas demais para ouvir. Mas você está casada, continuou Gabriel, e tem uma filha. E eu não vou ser o homem que destrói uma família, mesmo que essa família não seja perfeita. E se eu escolher? Perguntou Mariana, abrindo os olhos. E se eu decidir que cansei de viver uma vida pela metade? Que quero tentar de novo, fazer diferente desta vez? Gabriel parou de balançar Helena, o coração disparando. Mari, você não pode tomar essa decisão agora. Você está vulnerável, acaba de se tornar mãe. Ou talvez eu esteja mais lúcida do que nunca. Mariana se levantou da poltrona, aproximando-se dele. Ter Helena me fez perceber que a vida é muito curta para desperdiçar com arrependimentos. Muito curta para ficar com medo de tentar de novo. Gabriel olhou para ela, depois para Helena em seus braços, e sentiu que estava no centro de um furacão emocional que poderia destruir ou reconstruir tudo. A decisão que tomasse nos próximos segundos mudaria não apenas suas vidas, mas também a da pequena Helena. O silêncio no quarto era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração suave de Helena e o som distante do movimento do hospital. Gabriel segurava a filha de Mariana como se ela fosse feita de cristal, enquanto sua mente lutava entre o coração e a razão. Mari, você precisa pensar melhor sobre isso, disse finalmente, sua voz carregada de emoção contida. Helena precisa de estabilidade, precisa crescer em um lar seguro, não no meio de uma separação complicada. E que tipo de lar ela teria? Rebateu Mariana, se aproximando mais. Onde os pais mal se falam, onde a mãe se sente sozinha mesmo estando casada, onde o pai perde o nascimento da filha por uma reunião de negócios. Gabriel devolveu Helena para os braços de Mariana, precisando da distância física para pensar claramente. Isso pode mudar. Vocês podem fazer terapia de casal, conversar. Gabriel, a voz de Mariana o interrompeu, firme, mas suave. Eu tentei. Durante 3 anos de casamento, eu tentei fazer funcionar. Tentei ser a esposa que Ricardo queria. Tentei me convencer de que amor poderia crescer com o tempo, mas não cresceu. E agora, olhando para você, lembrando do que nós tínhamos, o que nós tínhamos foi há 10 anos, Gabriel disse, mais para si mesmo do que para ela. Éramos pessoas diferentes, mais jovens, mais ingênuos. Você mudou tanto assim? Perguntou Mariana, ajeitando Helena, que havia começado a choramingar. Porque eu olho para você e vejo o mesmo homem que me fazia rir até não conseguir respirar, que ficava acordado a noite toda quando eu estava doente, que sonhava em ter uma família e fazer a diferença no mundo. Gabriel passou a mão pelos cabelos frustrado. Claro que não mudei tanto, mas tenho responsabilidades agora, Mari. Sou CEO de um hospital, tenho centenas de funcionários que dependem de mim, pacientes. E eu tenho uma filha, ela disse simplesmente. Uma filha que merece ver a mãe feliz, que merece crescer sabendo que o amor verdadeiro existe e vale a pena lutar por ele. Helena começou a chorar mais intensamente, como se sentisse a tensão no ambiente. Mariana automaticamente começou a balançá-la, cantarolando uma melodia suave que Gabriel reconheceu. Era a mesma música que ela cantava quando estava nervosa nos tempos de faculdade. Ela está com fome de novo, observou Mariana. Você poderia sair por um momento? Gabriel assentiu, aliviado por ter alguns minutos para organizar os pensamentos. Saiu do quarto e encostou na parede do corredor, fechando os olhos e tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Complicado, não é? A voz conhecida o fez abrir os olhos. Dr. Paula Mendonça se aproximava carregando um café e vários prontuários. Paula, relaxa, não vou fazer sermão. Ela se encostou na parede ao lado dele. Mas como sua amiga e como médica, preciso te alertar sobre algumas coisas. Gabriel a olhou, esperando. Primeiro, Mariana passou por um trauma físico e emocional significativo. Parto prematuro, cirurgia, hormônios em ebulição. Qualquer decisão que ela tome agora pode ser influenciada por isso. Eu sei disso. Segundo,
Você está emocionalmente envolvido demais para ser o médico responsável pelo caso dela e da bebê. Tecnicamente, deveria se afastar. Gabriel suspirou. Você está certa. E terceiro, Paula continuou agora com um tom mais suave. Às vezes o destino nos dá uma segunda chance no momento mais inesperado. A questão é, você tem coragem de aceitá-la? Gabriel olhou para ela surpreso. Pensei que fosse me convencer a manter distância. Sou médica, não juíza. Paula deu um gole no café. Vi vocês dois durante a cirurgia. Vi como você olhava para ela, como ela se acalmava com sua presença. Não vejo isso há muito tempo na minha profissão. Nesse momento, Gabriel escutou uma voz masculina vinda do quarto de Mariana. Seu sangue gelou. Desculpa por não ter chegado antes, amor. Consegui remarcar algumas reuniões. Ricardo. Ele havia chegado. Gabriel e Paula trocaram olhares. Paula fez um gesto discreto para que ele se afastasse, mas Gabriel não conseguiu se mover. Precisava ver como Mariana reagiria ao marido. Precisava entender se seus sentimentos por ela eram reais ou apenas nostalgia. A porta do quarto estava entreaberta, permitindo que escutassem fragmentos da conversa. Como ela está? É realmente uma menina? A voz de Ricardo soava distante, como se ele estivesse checando itens de uma lista. Sim, Helena. Ela é perfeita. A voz de Mariana estava diferente, mais formal, menos calorosa do que quando falava com Gabriel. Helena, pensei que tínhamos decidido por Sofia. Mudei de ideia. Helena era o nome da minha avó. Ah, uma pausa. Bom, tanto faz. O importante é que esteja saudável. Os médicos disseram quando vocês podem ir para casa. Gabriel sentiu uma pontada de irritação com a frieza de Ricardo. Como alguém podia ser tão casual sobre o nascimento da própria filha? Ainda não sabemos. Helena nasceu prematura. Precisa de acompanhamento. Certo. Bom, trouxe alguns documentos para você assinar. Questões do plano de saúde, licença maternidade. Ricardo, a voz de Mariana interrompeu, com uma firmeza que Gabriel reconheceu. Você não quer nem segurar sua filha? Outra pausa. Claro, é que ela é tão pequena, tenho medo de machucá-la. Gabriel fechou os punhos involuntariamente. Ele havia segurado Helena sem medo e instintivamente soube como acomodá-la nos braços. A diferença era gritante. Doutor Gabriel, a voz baixa de uma enfermeira o chamou. Tem uma emergência no pronto-socorro. Acidente de carro. Vítimas múltiplas. Gabriel olhou uma última vez na direção do quarto de Mariana, tomou uma decisão que não sabia se era certa ou errada e seguiu a enfermeira pelos corredores. Algumas escolhas, pensou, precisam ser testadas pela vida antes de serem feitas. A emergência durou 6 horas. Gabriel coordenou o atendimento de 4 vítimas de um acidente na Marginal Tietê, realizou 2 cirurgias e salvou a vida de um adolescente que chegou em parada cardíaca. Quando finalmente conseguiu uma pausa, já era noite, e o hospital havia adquirido aquela atmosfera mais silenciosa do período noturno. Ele subiu direto para o quarto de Mariana, mas parou na porta ao ouvir vozes. Ricardo ainda estava lá, e pela conversa, Gabriel percebeu que eles estavam discutindo. Não entendo por que você quer ficar mais tempo aqui, dizia Ricardo. Em casa ela teria mais conforto, e eu poderia contratar uma enfermeira particular. Ricardo, ela precisa de acompanhamento médico. Nasceu com 32 semanas, mas você disse que está tudo bem com ela. Está, mas prematuros precisam de cuidados especiais. O médico foi muito claro sobre isso. Gabriel se afastou da porta, não querendo ouvir mais. Desceu para a cafeteria do hospital, pediu um café e se sentou em uma mesa no canto, tentando processar os eventos do dia. Noite longa? Dr. Paula se aproximou com a própria xícara de café. Pode-se dizer que sim. Gabriel gesticulou para que ela se sentasse. Como estão mãe e bebê? Medicamente? Perfeitamente bem. Helena está ganhando peso. Mariana se recuperando da cirurgia sem complicações. Paula fez uma pausa. Emocionalmente? Essa é uma pergunta mais complexa. O marido chegou. Vi. Homem interessante. O tom de Paula era neutro, mas Gabriel captou a ironia. Como assim? Bem, ele passou mais tempo no telefone resolvendo questões de trabalho do que interagindo com a filha. E quando segurou Helena, parecia que estava segurando uma bomba prestes a explodir. Gabriel suspirou. Nem todo mundo tem jeito com bebês. Verdade,
Mas você tem que ver como a Mariana muda quando ele está no quarto. Fica mais tensa, menos natural, como se estivesse representando um papel. Paula, só estou observando, ela disse, erguendo as mãos em um gesto de rendição. É parte do meu trabalho observar dinâmicas familiares. Afeta a recuperação da paciente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo o café e observando o movimento reduzido da cafeteria noturna. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Paula. Gabriel assentiu. Se você pudesse voltar no tempo, 10 anos atrás, faria diferente? Gabriel pensou na pergunta, revirando na mente todas as decisões que havia tomado, todos os caminhos que havia escolhido. Eu tentaria encontrar uma terceira opção, disse finalmente. Tentaria fazer Harvard e Mariana funcionarem juntos, ao invés de assumir que tinha que escolher entre eles. E hoje? Se tivesse que escolher hoje? Gabriel olhou para Paula, percebendo que ela estava fazendo as perguntas que ele próprio não tinha coragem de fazer. Hoje eu escolheria ela, sem hesitar. Paula assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Então talvez você devesse conversar com ela antes que seja tarde demais novamente. Gabriel estava prestes a responder quando seu pager apitou. Emergência cardíaca, bloco cirúrgico 3. Ele suspirou, terminando o café de um gole. O trabalho nunca para, comentou Paula. Nunca, concordou Gabriel, já se levantando. Paula, você poderia ficar de olho nelas para mim, Mariana e Helena? Claro, mas Gabriel, ele parou. Algumas oportunidades não esperam. Se você tem algo importante para dizer, diga logo. Gabriel subiu correndo para o bloco cirúrgico, mas as palavras de Paula ecoavam em sua mente. Quando chegou à sala de cirurgia, encontrou uma equipe já montada para um procedimento de emergência. Um homem de 45 anos havia chegado com um infarto fulminante. Durante as próximas 3 horas, Gabriel se perdeu na precisão da cirurgia. Era ali, com um bisturi na mão e uma vida nas suas decisões, que ele se sentia mais ele mesmo. Era ali que todas as suas dúvidas e incertezas se transformavam em foco absoluto. Mas desta vez, mesmo durante a cirurgia mais complexa, parte da sua mente voltava constantemente para o quarto no 5º andar, onde Mariana dormia ao lado do berço da filha, talvez sonhando com vidas que poderiam ter sido diferentes. Quando a cirurgia terminou com sucesso, já passava das 3 da manhã. Gabriel subiu mais uma vez para o 5º andar, esperando encontrar o quarto em silêncio. Mas havia luz acesa, e quando se aproximou, viu Mariana sentada na poltrona amamentando Helena, enquanto Ricardo dormia desconfortavelmente na cadeira ao lado da cama. Mariana o viu na porta e fez um gesto silencioso para que ele entrasse. Gabriel hesitou, olhando para Ricardo dormindo, mas a expressão nos olhos de Mariana o convenceu. Como foi a emergência? Perguntou ela em voz baixa. Bem, salvamos o paciente. Gabriel se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Como foi sua noite? Mariana olhou para Ricardo depois de volta para Gabriel. Esclarecedora, disse simplesmente. Como assim? Ele segurou Helena por exatamente 2 minutos. Cronometrei. Havia uma tristeza profunda na voz dela. E depois passou o resto da noite falando sobre como isso vai afetar nossos planos financeiros, como vamos ter que repensar a casa, o carro. Gabriel sentiu raiva crescendo no peito, mas manteve a voz controlada. Talvez ele só esteja nervoso. Ser pai pela primeira vez é assustador. Gabriel, olha para você. Você segurou Helena como se fosse natural. Conversou com ela, cantou para ela, se preocupou com cada detalhe do bem-estar dela. E ela nem é sua filha. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Marie, eu tomei uma decisão, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Amanhã, quando ele acordar, vou pedir o divórcio. Gabriel sentiu o mundo parar por um momento. As palavras de Mariana ecoaram no silêncio do quarto, enquanto Ricardo continuava dormindo na cadeira, alheio à conversa que mudaria sua vida para sempre. Mari, você tem certeza? Você pensou em todas as consequências? Gabriel se aproximou mais, sua voz baixa, mas carregada de preocupação. Pensei a noite toda. Mariana ajeitou Helena, que havia terminado de mamar, e agora dormia tranquilamente em seus braços. Na verdade, venho pensando há meses.
A gravidez só me deu coragem de admitir o que eu já sabia. Gabriel olhou para Ricardo, que roncava suavemente na cadeira. Mesmo dormindo, o homem mantinha o celular na mão, como se estivesse pronto para atender uma ligação de trabalho a qualquer momento. E Helena? Você pensou no que isso significa para ela? Claro que pensei. Mariana se levantou cuidadosamente e colocou a filha no berço ao lado da cama. Ela merece crescer vendo o que é um relacionamento saudável. Merece uma mãe que não está constantemente fingindo ser feliz. Gabriel se aproximou do berço, observando Helena dormir. A pequena tinha os punhos fechados, como se estivesse determinada até mesmo durante o sono. E nós? Perguntou ele, quase sussurrando. O que isso significa para nós? Mariana ficou em silêncio por um longo momento, organizando as palavras cuidadosamente. Significa que eu quero tentar de novo. Quero descobrir quem somos hoje, 10 anos depois. Quero ver se o que sentimos é real ou apenas nostalgia. Ela pausou, olhando para ele com uma vulnerabilidade que fez o coração de Gabriel acelerar. Mas só se você quiser também. De verdade. Não por pena, não por culpa do passado. Gabriel se virou para ela e desta vez não tentou manter a distância profissional. Mari, eu nunca parei de te amar. Tentei durante todos esses anos. Namorei outras pessoas, me joguei no trabalho, construí uma vida que do lado de fora parecia perfeita. Mas sempre havia um vazio que só você preencheu. Mesmo sabendo que será complicado, que eu tenho uma filha agora, que haverá questões legais, que as pessoas vão falar, especialmente por causa disso. Gabriel pegou a mão dela. Porque significa que você não está mais tomando decisões baseadas no medo. Está escolhendo baseada no que realmente quer. Mariana apertou a mão dele. E por um momento, foram apenas eles dois no silêncio do quarto de hospital. 10 anos de separação se dissolvendo no toque. Gabriel, a voz sonolenta de Ricardo, os fez se afastar imediatamente. O homem estava se espreguiçando na cadeira, olhando ao redor com confusão. Que horas são? Quase 4 da manhã, respondeu Mariana, sua voz voltando ao tom formal que usava com o marido. Ricardo notou Gabriel no quarto e franziu a testa. Doutor, aconteceu alguma coisa? Helena está bem? Está tudo bem, Gabriel respondeu voltando ao modo profissional. Eu só estava fazendo uma verificação de rotina. É normal em bebês prematuros. Ah, certo. Ricardo se levantou, estalando as costas. Mari, amor, você não deveria estar dormindo? Amanhã você vai precisar de energia para cuidar da Helena. Gabriel observou a interação, notando como Ricardo falava sobre a filha como se fosse um objeto a ser cuidado, não uma pessoa a ser amada. Eu estou bem, Ricardo. Na verdade, preciso conversar com você sobre uma coisa. Agora? Não pode esperar até de manhã? Gabriel sentiu que deveria sair. Dar-lhes privacidade para a conversa que estava por vir. Eu vou deixar vocês conversarem, disse se dirigindo para a porta. Gabriel? Mariana o chamou e ele se virou. Obrigada por tudo. Ele assentiu, entendendo que ela estava agradecendo por muito mais do que apenas os cuidados médicos. Gabriel desceu para seu escritório no 12º andar, mas não conseguiu se concentrar em nada. Ficou parado na janela, observando São Paulo acordar lentamente. O sol nascente pintava o céu de tons dourados, e ele se perguntou se estava presenciando não apenas um novo dia, mas um novo começo. Cerca de 1 hora depois, sua secretária entrou no escritório. Dr. Gabriel, o Sr. Ricardo Oliveira pediu para falar com o senhor. Ele está no 5º andar. Gabriel desceu novamente, encontrando Ricardo no corredor, claramente agitado. Doutor, preciso falar com o senhor sobre minha esposa. Claro. Quer conversar no meu escritório? Aqui mesmo está bom. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo. Mariana está... Ela está falando coisas sem sentido, sobre divórcio, sobre não estar feliz. Acho que pode ser depressão pós-parto ou algo do tipo. Gabriel manteve a expressão neutra, mas internamente sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Senhor Ricardo, sua esposa passou por um parto prematuro traumático. É normal que ela esteja emocionalmente sensível. Exato. É por isso que não podemos levar a sério as coisas que ela está dizendo agora. Ricardo se aproximou de Gabriel. Doutor, o senhor é médico. Pode conversar com ela, explicar que essas ideias não fazem sentido. Temos uma família agora, responsabilidades. Gabriel olhou para o homem à sua frente
e viu tudo o que ele próprio poderia ter se tornado. Alguém que via relacionamentos como contratos, que confundia responsabilidade com amor. Senhor Ricardo, disse Gabriel cuidadosamente, talvez você devesse ouvir o que sua esposa está tentando te dizer. Realmente ouvir. Como assim? Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre sentimentos, sobre sonhos, sobre o que a faz feliz? Ricardo pareceu genuinamente confuso com a pergunta. Conversamos sobre coisas importantes, finanças, planos para o futuro, a educação da Helena e sobre amor. Vocês conversam sobre amor? A pergunta claramente incomodou Ricardo. Doutor, com todo respeito, isso não é da sua conta. Só preciso que o senhor ajude minha esposa a ver razão. Gabriel respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu não posso fazer sua esposa mudar de ideia sobre algo que ela sente. Mas posso sugerir que vocês façam terapia de casal, que conversem abertamente sobre seus sentimentos. Terapia? Ricardo fez uma careta. Isso é coisa para pessoas com problemas sérios. Nós só estamos passando por um momento difícil. Nesse momento, Gabriel entendeu completamente por que Mariana havia tomado sua decisão. Ricardo não era um homem mau, mas era fundamentalmente incapaz de enxergar além de sua própria perspectiva limitada. Senhor, Ricardo, se me permite um conselho, se você realmente ama sua esposa, lute por ela, mas lute da forma certa. Mostre a ela por que deveria ficar, não apenas diga que ela deveria. Ricardo olhou para Gabriel com suspeita. Por que tenho a impressão de que o senhor não está do meu lado nessa história? Gabriel encontrou os olhos dele diretamente. Eu estou do lado da felicidade da minha paciente e do bem-estar da Helena, nada mais. 3 meses depois, o apartamento em Perdizes ainda cheirava a tinta fresca e tinha caixas empilhadas em alguns cantos, mas já tinha a sensação de lar. Mariana estava na cozinha, preparando o café da manhã, enquanto Helena dormia no carrinho ao lado da mesa. A pequena havia crescido muito. Agora pesava 4,5 quilos e tinha aqueles olhos expressivos que pareciam entender tudo ao seu redor. Gabriel chegou com pães quentes da padaria da esquina, uma tradição que havia desenvolvido nos fins de semana que passava com elas. O processo de divórcio de Mariana havia sido mais tranquilo do que esperavam. Ricardo, após alguns dias de reflexão, havia concordado que o casamento realmente não estava funcionando. Ele mantinha uma relação respeitosa com Helena, visitando-a regularmente e cumprindo suas responsabilidades financeiras. Como foi a noite? Perguntou Gabriel, beijando a testa de Mariana e depois verificando Helena, que dormia tranquila. Melhor. Ela só acordou uma vez. Mariana se encostou nele por um momento, aproveitando a sensação de ter alguém que realmente dividia as responsabilidades com ela. E você? Plantão pesado? Cirurgia complexa, mas o paciente está bem. Gabriel abraçou Mariana por trás, enquanto ela terminava de preparar o café. Sabe o que eu estava pensando ontem? Em como a vida tem um senso de humor estranho. Se você não tivesse passado mal naquela noite de tempestade, se tivesse ido para outro hospital, nós nunca teríamos nos reencontrado. Mariana completou, se virando nos braços dele. Às vezes acho que Helena foi nossa cupido. Ela escolheu a hora certa para chegar. Gabriel sorriu, passando a mão no rosto dela. Os últimos 3 meses haviam sido uma montanha-russa de emoções. A adaptação à nova realidade, as questões práticas do divórcio, os julgamentos de algumas pessoas, mas também a redescoberta de um amor que havia amadurecido e se aprofundado. Mari, tem uma coisa que quero te perguntar. Pode perguntar. Gabriel respirou fundo, nervoso de uma forma que não sentia há muito tempo. Eu sei que ainda estamos reconstruindo nossa relação, que tudo é muito recente. Mas estes 3 meses me mostraram que eu quero estar aqui para sempre. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ver Helena crescer. Quero... Gabriel, Mariana interrompeu suavemente. Você está me pedindo em casamento? Estou, ele disse tirando uma pequena caixa do bolso. Eu sei que é cedo, sei que pode parecer loucura, mas Mari, eu perdi 10 anos com você. Não quero perder nem mais um dia, fingindo que não tenho certeza do que quero. Mariana olhou para a caixa, depois para o rosto ansioso de Gabriel. Você tem certeza? Mesmo sabendo que vem em combo, eu e Helena, especialmente por causa disso. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante.
Helena já é minha filha no coração, e você sempre foi minha família, Mari. Só demorei 10 anos para ser corajoso o suficiente para admitir. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Sim, disse, estendendo a mão. Sim, sim. 1000 vezes sim. Gabriel colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e depois a beijou com toda a paixão acumulada de 10 anos de saudade e 3 meses de reencontro. Helena escolheu aquele momento para acordar, fazendo aqueles pequenos ruídos que indicavam que logo começaria a chorar. Eles se separaram rindo, e Gabriel foi automaticamente pegar a bebê no colo. Oi, pequena, murmurou, balançando-a suavemente. Mamãe e papai têm novidades para você. Mariana observou a cena. Gabriel com Helena nos braços, o anel novo brilhando em seu dedo, a manhã de sábado dourada entrando pelas janelas, e sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar. Sabe o que isso significa? Disse Gabriel, ainda balançando Helena. O quê? Que nossa história não terminou há 10 anos. Na verdade, ela estava apenas esperando o momento certo para continuar. Mariana se aproximou abraçando os dois, Gabriel e Helena, e sentiu que às vezes os finais felizes não chegam no momento que esperamos, mas chegam exatamente quando precisamos deles. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas ali naquele apartamento em Perdizes, o tempo parecia ter encontrado seu ritmo perfeito, o ritmo de uma família que havia se formado não apenas por acaso, mas por escolha, coragem e a persistência de um amor que havia sobrevivido a uma década inteira, esperando sua segunda chance. E enquanto Helena se acomodava nos braços de Gabriel, Mariana soube que algumas esperas, por mais longas e dolorosas que sejam, valem absolutamente a pena.